Galera do segundo e terceiro ano Filosofia, aquele abraço para vocês. Estamos dando início às nossas aulas online, disciplina nova de Filosofia. Vamos fazer essa aula para o segundo e o terceiro anos. E vamos lá, né, galera? Começando um ano novo, muita força, muita garra, muita paz, saúde e disposição. Valeu, gente boa. Continuando nossos trabalhos, o nascimento da filosofia. Aí, galera, vamos dar continuidade ao nosso trabalho Filosofia. Então nós temos aí a etimologia da palavra filosofia. Vem da palavra grega, entendeu? Filosofia é uma palavra de origem grega. Vem de philos, amigo, amante, sofia ou sabedoria. Até existe o livro O Mundo de Sofia, que é exatamente o mundo da sabedoria ou o mundo da filosofia. Portanto, resumindo, a palavra filosofia, que é essa arte, seria amigo do saber. Saber o que, né? O que saber? Claro, saber dos homens, dos problemas, dos exemplos, das experiências, da razão entre as coisas, dos casos, das pessoas, dos direitos, das relações, e todo esse processo, né, em todos os princípios de caráter, visão de mente, tudo o que a pessoa tem de informações da sociedade em si e também das pessoas. Aí, filosofia, pensar filosoficamente é, portanto, refletir sobre os mais diversos problemas e situações. Exatamente, é você questionar, você buscar, saber porquê, não se conformar com aquela informação, procurar sempre algo mais. É o que acontece com estudar, né? Não se contente somente com o que o professor fala, com o que você lê em um livro. Leia quantos livros for necessário sobre o assunto, até você poder formar uma opinião mais robusta e com mais embasamento teórico, né? Partindo sempre do zero, que é dos problemas, imaginando esses problemas sempre partindo do início, sem aceitar automaticamente os conhecimentos recebidos, sem aceitar automaticamente. Você vai aceitar, mas não automaticamente, tá entendendo? Você vai questioná-los antes de aceitar. Os filósofos faziam da filosofia sua profissão, quer dizer, a profissão era pensar, era questionar, era procurar saber, isso na Grécia Antiga, né? Seu modo de viver. O que não se reporta ao mundo de hoje, diante do mundo tecnológico que nós temos. Existem pessoas que estão sendo pagas somente para pensar soluções para resolver as relações entre o homem e a máquina. Isso nós iremos ouvir falar muito ao longo da nossa disciplina. Elaboravam pensamentos na época passada, né? Pensamentos tais como o que é felicidade, o que é democracia, entendeu? E todas essas complexidades que envolvem esses campos, tanto das relações abstratas como das relações concretas, né? Porque felicidade, né, rima um pouco meio que no campo de uma coisa meio assim, que você não vê, você não toca, você apenas sente, né? Isso tá. E a democracia é um sistema político, né? Que é um sistema aplicado a uma sociedade e a um povo. Reelaboravam conceitos pensados de outros filósofos, levantando questões que contrapõem o pensamento, quer dizer, eles reelaboravam. As pessoas falavam uma coisa e eles iam analisar se aquela coisa realmente condiz com o que ele estava falando, se não existe algum vício, né? Algum vício político, algum vício de interesses. Todas essas questões estavam na figura do filósofo, que está aí a estátua do pensador, né? Aí do lado, como um ato de reflexão. Está um mapa aí da Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga no século 8, né? Século 8 ao século 5, né? Antes de Cristo, quer dizer, decrescente, né? E a colonização aí dos povos gregos, né? Dos dórios, dos jônios, dos aqueus, dos eólios, e as cidades-estados e as colônias gregas, né? Atenas, Grécia, Creta e outras tantas cidades que aí existiam. A Grécia nunca formou um império centralizado, se organizou em cidades-estados, cada uma com seu próprio governo e suas próprias leis. Isso a gente vê durante os livros de história, né? Na mesma época, haviam outros impérios, como os egípcios, os persas, os chineses. Saber era monopólio dos sacerdotes e pessoas ligadas a ele, quer dizer, o poder e o saber o saber era uma relação de poder tão intensa que ele era restrito somente aos sacerdotes. E eles eram os donos do saber, os responsáveis por esse pensamento.
Aí, dois grandes pensadores, né? O primeiro, Tales de Mileto, que viveu entre 625 a 556 a.C., considerado o primeiro filósofo. Ele era da Jônia, né? Jônios, da Turquia. Há um princípio universal do qual as coisas derivam, da água. Já o Pitágoras defendia que o universo, o cosmos, era regido por princípios matemáticos, sendo o número o fundamento de todas as coisas, quer dizer, tudo poderia ser resolvido matematicamente. Heráclito, o princípio de todas as coisas é o fogo e não os números, e o que ia contra o anterior, né? Tudo se organiza, se ordena para a composição dos cosmos a partir do que, segundo ele, do fogo. E Sócrates, emblemático, né? Tudo sei que nada sei. Não adianta você dizer que sabe alguma coisa, porque sempre há um questionamento referente ao que você sabe. E se você saber mais ainda, sempre haverá contestação, sempre haverá perguntas a serem feitas sobre determinadas situações e composições. Então, para o Sócrates, sempre vai ser essa eterna busca de procurar saber, a eterna busca de questionar. Tudo sei é que nada sei. Na Grécia dos séculos 7 e 6 a.C., a civilização grega antiga formou uma cultura plural, certo? Uma cultura plural, quer dizer, que aceitava todas as diferenças. Os jônios, os dórios, os eólicos desenvolviam o teatro, a literatura, a arquitetura e a escultura como forma plural de formar uma sociedade cada vez mais democrática. Por isso a democracia surge lá, certo? Então Atenas, aí está o monumento, certo? Em homenagem à deusa Atena, deusa da sabedoria. Tem 14 metros de altura, utilizava um templo para práticas religiosas, a essa arquitetura da ordem dórica. Então, era uma forma de ser uma sociedade que aceitava buscar todas as diferenças a partir de questionamentos, até se formar uma sociedade cada vez mais evoluída. Essa era a ideia. Então, filosofia é o resultado, portanto, da confluência, da interação de diferentes povos e culturas, que encontram na polis. A polis que ele fala aí são as cidades. Por que na cidade? Porque é na cidade que as pessoas se encontram, é na cidade que existem muitas pessoas, é na cidade que as pessoas sentam em rodas de conversa, sentam nas praças, nos botequins, e ali nas feiras, e ali é que as pessoas vão conversar. Essa ideia de interação entre as pessoas, né, que faz com que a pessoa cada vez mais questione as coisas. Então, era nas polis, nas cidades atenienses, que o terreno propício para o desenvolvimento intelectual, ou melhor, para o desenvolvimento do pensamento, porque é tendo contato com outros seres humanos que você vai desenvolver o seu pensamento. Alguns filósofos se recusavam a escrever suas ideias, considerando a escrita inimiga da memória. Para eles era sempre interessante estar o quê? Sempre estar praticando a memória, a memorização, e não a escrita, porque a escrita faz com que você relaxe e deixe de observar o que está escrito, passa a não pensar naquilo. Quando você tiver interesse, você vai lá e lê. Isso acontece hoje, né? As pessoas, um juiz não sabe o Código Penal, processual penal, é tantas leis que ele não sabe. Quando ele quer aplicar a lei, ele recorre ao livro, vai lá e lê e aplica a lei. Sócrates era um deles, fazia perguntas que se levavam a outro a cair em contradição, quer dizer, um questionador. Esse método ficou conhecido como maiêutica, parto das ideias, quer dizer, ele não escrevia, apenas memorizava. Então, maiêutica era esse parto das ideias. Portanto, também Platão. Platão, nascido em Atenas, filho de família aristocrática, sua contribuição mais importante foi a construção da teoria das ideias, crítico do regime democrático. Somente por meio de diálogos seria possível chegar a um refinamento das ideias, perguntas e respostas, a essa conversa, né, essa interação. Para se chegar a um conhecimento verdadeiro, era necessário o quê? Você conversar, você bater papo, você sempre está ali questionando. Esse método ficou conhecido como dialética, quer dizer, diálogo. Então, filosofia é opinião. Filosofia e opinião. Qual é a sua opinião sobre política? Você pode fazer essa pergunta, ver a primeira atividade da gente. Qual é a sua opinião sobre política? O que você pensa sobre liberdade? O que é uma amizade verdadeira? Faça isso no caderno, copie e responda essas 3 perguntas. Que método você utiliza para respondê-las? Aí agora vai o método que você vai utilizar, pode ser gostar de alguma coisa, estar ligado a alguém, ter sofrido alguma decepção. Então,
Qual método você utiliza para responder essas perguntas sobre política, liberdade e amizade verdadeira? É a dialética? É a capacidade de conversar com as pessoas? O que é que você utiliza? Mas faça o seguinte, exercício prático. Responda essas 3 perguntas no caderno. Qual a sua opinião sobre política? O que você pensa sobre liberdade? E o que é uma amizade verdadeira para você, claro. Para fechar nossa aula, a filosofia parte da opinião, mas a recusa como verdade absoluta. Quer dizer, a filosofia é uma opinião, é uma conversa, um diálogo, é uma dialética, mas ela o que? Se recusa como da verdade absoluta, sempre há algo a questionar. Busca a reflexão mais sólida e fundamentada, por meio do qual o ser humano se realize em sua capacidade racional ou em sua capacidade de raciocínio. Então a filosofia busca a reflexão mais sólida e fundamentada, por meio da qual o ser humano se realize, né, a sua capacidade racional. Busque sempre o quê? Buscar explicações para o que você está falando, buscar fundamentos e reflexões de estudiosos para o que você está dizendo, porque sempre existe alguém anterior a você que estudou aquele assunto e fez experiências diversas. Beleza, galera? Valeu, aquele abraço, até a próxima aula e estamos todos bem, vamos continuar bem. Valeu e aquele abraço. Aí, galera, para vocês, Cidade Negra, força do pensamento aí. Fique com Deus, até a próxima aula. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você, você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer que pensamento é um momento que nos leva à emoção do pensamento positivo que passa em um coração. Não, não. Não, não. Sempre que para você chegar terá que atravessar a fronteira do pensar. A fronteira do pensar. E o pensamento é o fundamento. Eu ganho o mundo sem sair do mundo. Que eu fui para o Japão com a força do pensar. Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Subi o Himalaia pra do outro cantar. Boa imaginação que faz você viajar. Todo mundo estou silêncio. Eu documento. Meu passaporte é visto em todo meu lugar. Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar. Depois no pesadelo faz o bom e da vida. Você precisa saber o que passa aqui dentro. Eu vou falar pra você. Você vai entender a força de um pensamento. Pra nunca mais esquecer.